Hoje só a discussão e depois o deputado Espiridião Amin, que é o relator, deve apresentar o parecer dele em relação às emendas que foram sugeridas pelos deputados. Daqui a pouquinho mais um na tribuna, Ivan Valente e Antônio Carlos Silva. Aliás, uma nova versão do texto foi apresentada hoje, Carlos, após a reunião do relator do projeto, deputado Espiridião Amin, e de deputados da base aliada ao Executivo com o presidente da República, Michel Temer, e com o ministro da Fazenda também, Henrique Meirelles. Senhoras e senhores deputados, nós chegamos aqui no debate sobre o PLP 257, em que várias questões foram colocadas. É a quarta versão que o relator Espiridião Amin apresenta para casa. E eu quero recordar, senhor presidente e senhores deputados, que a renegociação da dívida dos estados, ela foi, na verdade, uma consequência da impossibilidade total dos estados continuarem arcando com um processo de acordo feito desde 1997, o governo Fernando Henrique Cardoso engessou os estados e, mais do que isso, não só engessou, ela produziu um reajuste que era impossível pagar, porque quanto mais se pagava, mais a dívida aumentava, inclusive com juros sobre juros, ilegal, segundo o STF. É óbvio que isso tudo resultou numa situação impossível de se pagar, é por isso que tem essa proposta. Só que nós vivemos uma enorme crise econômica, nós vivemos um processo de ruptura democrática, um processo golpista e que tem que sinalizar para o mercado que tem uma saída. A saída é: os trabalhadores têm que pagar a conta da crise. Nesse caso, no acordo da dívida dos estados, particularmente o funcionalismo público. Então, se dourou a pílula, se tirou agora a lei de responsabilidade fiscal, mas na verdade aqui continua a mesma lógica. Pode-se gastar com juros o que quiser, mas não pode ultrapassar o teto de gastos. Então está aqui no artigo 4 o crime: limitar o crescimento anual das despesas primárias correntes, exceto as transferências constitucionais, à variação da inflação. Isso aqui é um mega arroxo fiscal intolerável. Número 2, nos termos do acordo referido no caput, para quem assinar, não conceder vantagem, aumento, reajustes ou adequação de remuneração a qualquer título para o funcionalismo público, para os setores públicos. Então, é lógico que quem não cumprir vai implicar na revogação do prazo adicional de extensão da dívida pública. É lógico que isso aqui é um torniquete para asfixiar o funcionalismo público e os estados também. Presidente, questão de ordem. Por isso, senhor presidente, o pessoal entende que aqui nós temos que ter o seguinte raciocínio: não adianta remendar o irremendável. No Brasil não tem lei de responsabilidade social, só tem lei de responsabilidade fiscal. Quem paga a conta da crise? Os de baixo. Quem paga a conta da crise? Quando se fala lá para o mercado financeiro, tem que ajustar as contas, tem que ter austeridade, tem que ter ajuste fiscal. Aonde? Funcionalismo público, na máquina pública. Quem paga a conta? Aqueles que se servem da saúde, da educação, da segurança pública, da arrecadação de impostos mesmo. Ou seja, a máquina pública é que vai pagar essa conta. Por isso, o pessoal fará obstrução e declara o seu apoio a todo o funcionalismo público dos estados, contra o ajuste fiscal e o sacrifício. Artigo 150.